pessoal, nós estamos juntos mais uma vez aqui neste canal para refletir sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero refletir com você sobre a presença de São Paulo na comunidade de Corinto. O trecho da nossa reflexão de hoje é tirado dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 1 a 11. Em seguida, Paulo abandonou Atenas e dirigiu-se para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, originário do Ponto, chegado há pouco da Itália, com a mulher Priscila. De fato, Cláudio havia promulgado um decreto que ordenava a todos os judeus que deixassem Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como exerciam o mesmo ofício, eram fabricantes de tendas, alojou-se com eles e aí trabalhava. Cada sábado, então, discutia na sinagoga e tentava convencer judeus e pagãos. Quando chegaram da Macedônia, Silas e Timóteo, Paulo se dedicou inteiramente à pregação, atestando perante os judeus que Jesus era o Messias. Mas, diante das suas resistências e injúrias, Paulo, sacudindo as vestes, disse: "O vosso sangue recaia sobre vossa cabeça. Disso eu não tenho nenhuma responsabilidade. Doravante me dirigirei aos pagãos." E de lá transferiu-se para a casa de um pagão que venerava a Deus, um certo Tício, justo, que habitava junto da sinagoga. Crispo, presidente da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua família, e muitos dos coríntios acreditavam e se faziam batizar. Certa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: "Não tenhas medo, continua a falar, não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém poderá prevalecer sobre ti para fazer-te o mal. De fato, nesta cidade, um povo numeroso me pertence." Assim, Paulo permaneceu 1 ano e meio entre eles, ensinando a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, falar sobre São Paulo é um prazer enorme e nós estamos percorrendo junto com ele uma caminhada. É preciso entender um pouco as dificuldades que ele teve em Corinto a partir das informações que nós temos sobre esse local. Corinto era uma cidade grande. Já naquele tempo, contava com cerca de 800 mil habitantes. Então você percebe que não é uma cidade pequena. E 3 partes dessa cidade praticamente era escrava. Muitos escravos. Corinto tinha 2 portos na parte mais estreita, no chamado Istmo de Corinto, e de um porto ao outro era mais ou menos 6 quilômetros. E às vezes precisava de descarregar o navio do lado de cá e levar até do lado de lá. Antes não tinha esse canal que tem hoje lá em Corinto, através do qual pode passar com as mercadorias e fazer a ligação do mar Egeu com o mar Jônico. E havia também em Corinto um grande santuário dedicado à deusa Afrodite, deusa do amor da mitologia grega. Essas informações todas vão ajudar você a entender por que Paulo teve
como que foi o trabalho de Paulo nessa região. Claro que essa deusa do amor, ela tinha lá no seu santuário cerca de 1000 trabalhadoras do sexo. E então geravam uma moral profundamente laxista e complicada para os padrões de São Paulo, e o ideal de vida de São Paulo queria pregar. Paulo chegou em Corinto depois que saiu de Atenas, você já viu isso no outro vídeo que nós fizemos aqui, e da decepção com os atenienses, que na verdade não ouviram a sua pregação ou não deram atenção para a sua pregação no Areópago de Atenas. E em Corinto eu costumo dizer que Paulo entrou na cidade pela carteira de trabalho, porque ele era artesão, ele era fabricante de tapete, de vela de barco, de tendas, talvez até para os soldados romanos. E ele encontrou um outro casal de artesão, Priscila e Áquila. E a partir de então esse casal vai ser grande aliado do trabalho de São Paulo, inclusive vai viajar com ele posteriormente. E Paulo começou a trabalhar na sinagoga, pregar na sinagoga. Mas aí também houve rejeição, e por isso você viu na leitura que nós lemos, Paulo falou: olha, a partir de hoje eu não vou mais pregar para os judeus, eu vou pregar aos pagãos. E criou um local de pregação próximo à sinagoga. A leitura fala que o chefe da sinagoga se converteu e também um pagão, dá até o nome dele aqui na leitura. Então, e nesse meio tempo, veio também ao encontro de Paulo a sua equipe que tinha ficado para trás. Você se lembra que nós falamos disso. Eles ficaram em Tessalônica, em Bereia, Timóteo, Silas e até o Lucas. E uma vez que esses pagãos, que essa equipe, melhor dizendo, alcançou São Paulo pôde ficar mais aliviado do trabalho manual para dedicar mais à pregação. E aí então ele fez um trabalho em Corinto bastante grande e chegou a morar em Corinto em torno de 18 meses. Depois disso, os Atos dos Apóstolos faz um resumo praticamente, que ele saiu de Corinto, esteve passou por Éfeso e voltou a Antioquia. E assim termina a segunda grande viagem missionária de São Paulo. Lembrando também uma outra situação que em Corinto foi muito interessante, que foi o encontro com o procônsul, porque na contenda, na confusão entre Paulo e os judeus quiseram incriminar Paulo, dizendo: olha, esse homem está agindo contra a nossa lei. Mas não fala que lei, era lei religiosa judaica ou era lei romana. Mas o procônsul, ele não entra nessa questão e diz: isso aí é uma briga religiosa, eu não vou entrar nela. E com essa atitude acabou dando para Paulo uma espécie de salvo-conduto. O cristianismo não é um inimigo do império. O cristianismo não está aqui para pregar, ou fazer uma sublevação, ou criar um motim, ou um movimento revolucionário contra o Império Romano. Isso deu para Paulo uma certa tranquilidade e deu para o cristianismo também uma espécie de cartão de identidade. A partir daí, Paulo deixa Corinto e vai então em direção à Antioquia da Síria, terminando assim a sua segunda viagem. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa, e sugiro para você a leitura ao livro dos Atos dos Apóstolos. Para essas minhas reflexões, eu estou usando basicamente esse livro aqui. É um livro do Rinaldo Fabris, Os Atos dos Apóstolos, que foi publicado pela Loyola, certo? Mas também tem outras fontes de consulta. E no meu blog, GG Padre, que é um blog, você pode ler
os textos que eu também vou escrevendo sobre isso e tirar algum proveito para o seu trabalho na catequese, na pastoral ou até mesmo para o seu crescimento pessoal. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.